Mateus, capítulo 16, 1 a 4, é o texto para a nossa meditação, estudo na nossa escola bíblica dominical nesta manhã. O texto diz o seguinte: Aproximaram-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que mostrasse um sinal vindo dos céus. Ele, porém, lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E, pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, e discernis os aspectos do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Nenhum sinal será dado, senão o de Jonas. E, deixando-os, retirou-se. Neste momento nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos conduza neste momento de estudo da palavra do Senhor, pedindo a Ele que nos ilumine, que nos oriente e que fale aos nossos corações por meio da exposição da sua palavra. Vamos então orar ao Senhor neste momento. Senhor, eu agradeço a Ti por mais um dia acrescido às nossas vidas, por esta oportunidade de nos reunirmos na Tua presença, mesmo que dentro de um contexto virtual para alguns irmãos, mas nós estamos aqui para glorificar o Teu nome por meio da exposição da Tua palavra. Nós queremos pedir a Ti que nos oriente neste momento, que o Teu Espírito Santo nos conduza na exposição desse texto, trazendo a nós clareza, entendimento, para que assim, Senhor, glorifiquemos o Teu nome através do nosso proceder e da nossa vida. Então, em nome, pois, do Teu Filho Jesus, é que nós oramos e pedimos a Tua direção. Amém. Amém. Pretendo, queridos, com esse texto, observar o significado dos sinais no contexto do Novo Testamento, qual a importância deles, por que eles foram registrados, e depois tirar algumas aplicações para as nossas vidas a partir do texto que nós acabamos de ler. Eu quero pedir aos irmãos que, por favor, tenham as suas Bíblias em mãos, visto que nós estamos em escola, escola bíblica dominical, e de fato nós vamos ler alguns textos e precisamos que os irmãos nos acompanhem usando as suas Bíblias. Para que entendamos o que está acontecendo aqui no capítulo 16, se faz necessário relembrarmos algumas coisas que são importantes dentro do contexto do judaísmo na época do Senhor Jesus Cristo. Havia entre os judeus uma expectativa da vinda do Messias prometido pelo Senhor nosso Deus. O povo judeu, eles esperavam, e na verdade ainda esperam, aqueles que não acreditam em Jesus como Senhor para as suas vidas, que o Messias já veio. Na época, portanto, existia dentro da perspectiva do pensamento do judaísmo essa ideia de que o Messias viria. E nós vemos que Jesus Cristo veio, mas só que os judeus, ou a grande maioria dos judeus, não o reconheceram como o Messias. E ele então se apresenta por meio de sinais, de milagres, de prodígios, e mesmo assim nós sabemos que Jesus não foi recebido. Por exemplo, nós temos registros no Evangelho segundo Lucas, falando dessa questão do sentimento do nascimento do Messias, um texto que fala sobre Simeão, que o Espírito Santo disse para ele que ele não morreria sem ver o Messias prometido. E quando Jesus foi levado ao templo para fazer a circuncisão, Simeão estava ali e reconheceu que estava de fato na presença do Messias. Nós vemos também os anjos falando aos pastores de que nasceu na cidade de Davi um menino, que eles deveriam ir lá e o sinal seria encontrar um menino deitado em uma manjedoura. E Cristo veio, contudo, os judeus não o receberam. No final do ministério de Jesus, por exemplo, aqui no livro de Mateus,
No capítulo 23, no final do capítulo 23, o Senhor Jesus Cristo diz que quis ajuntar o povo judeu como uma galinha ajunta os seus filhos, os seus pintinhos debaixo das suas asas. E essa é uma imagem que está muito clara na minha mente. Quantas e quantas vezes eu vi a galinha fazendo isto na minha casa, no quintal da minha casa. É uma imagem muito clara para mim. Na que eu lembro muito bem alguns dias de chuva. Por exemplo, a galinha se organizava, abria suas asas, parece que ela aumentava o seu tamanho e puxava os seus pintinhos para debaixo dela. Algum teimoso queria sair, ela puxava com o bico e botava, colocava debaixo das suas asas. Isso era proteção. E Jesus disse a mesma coisa: eu tentei fazer isso com vocês, mas vocês não quiseram, vocês me rejeitaram. Quando nós vemos o ministério, por exemplo, do apóstolo Paulo, nós vemos que uma das tristezas do apóstolo Paulo era exatamente porque o seu povo havia rejeitado o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos isso, por exemplo, em Romanos, no capítulo 9, quando o apóstolo Paulo diz que o seu coração doía, porque os judeus não receberam o Messias, quem Deus havia dado. E parte da mensagem do apóstolo Paulo, quando nós acompanhamos o desenvolvimento do ministério do apóstolo Paulo, que nós vemos ele chegando na sinagoga, a mensagem dele era exatamente uma tentativa de convencer os judeus de que Jesus era o Messias, ou que Jesus era o Cristo, ou que Jesus é o Cristo. E nós vemos que essa mensagem não é só do apóstolo Paulo. Por exemplo, quando nós vemos em Atos, no capítulo 28, falando de Apolo, depois que ele foi orientado por Áquila e Priscila, nós temos o seguinte registro, Atos 18, 28, falando de Apolo. Diz assim: com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando, por meio das Escrituras, que o Cristo é Jesus. Isto falando de Apolo como pregador da palavra do Senhor. Então, Jesus veio, mas os judeus não o receberam. Nós vemos isso claramente, João vai nos dizer isso no início do seu evangelho: veio para o que era seu e os seus não receberam. Uma outra informação que vai nos ajudar a entender esse texto as palavras correlatas a sinal aqui no texto de Mateus, no capítulo 16. A Bíblia usa basicamente 3 palavras para falar acerca de sinais, prodígios, milagres. São 3 palavras que são usadas. Nós temos tera, que geralmente é traduzida na sua Bíblia por prodígio. Isso nós temos no Novo Testamento, aí, especialmente na parte dos evangelhos, aí nós temos 16 vezes essa palavra sendo usada. E essa é uma palavra que aponta a ideia de prodígio para algo que não é usual, para algo que não é comum, que você não vê no dia a dia. Então são eventos excepcionais, que produzem admiração, as pessoas ficam admiradas diante do que estão vendo. Então, em alguns momentos, nós vamos ter a palavra prodígios, que aponta exatamente e faz com que as pessoas se admirem diante do que estão vendo, ou até mesmo que tenha temor e espanto diante da ação que está, ou que foi realizada diante dos seus olhos. A outra palavra é dinamis, que normalmente é traduzida por milagres, ou poderes, ou forças miraculosas. Já é usada mais do que a palavra terás. E o termo, o dinamis, ressalta o poder do evento em si. Nós temos, por exemplo, aqui em Mateus, no capítulo 14, o versículo 2, onde a palavra dinamis aparece. 14:2 diz assim: disse aos que o serviam, este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Aqui, é claro, as pessoas estão interpretando, falando acerca de Jesus e falando aí de João Batista, dizendo que João Batista ressuscitou e por isso nele opera forças miraculosas. Então, a ideia de um poder especial que estava sendo evidenciado na vida daquelas pessoas ou no milagre que estava sendo realizado. E a outra palavra que é mais usada é semeion, que é traduzida por sinal. É a palavra mais usada
para falar a respeito desses milagres, desses prodígios. É a palavra que é mais usada nos textos, que é a palavra Simeon. Por mais de 77 vezes essa palavra é usada no Novo Testamento exatamente para falar dos milagres. E a palavra Simeon, ela aponta para um significado teológico, ou seja, é a ideia de um sinal, algo que na verdade aponta para algo para que você possa observar. Vamos usar como exemplo o sinal de trânsito. Quando nós estamos no trânsito, você tem o semáforo. Lá nós temos as cores que indicam como você deve proceder. Se o sinal está verde, significa que você pode passar. Se está vermelho, ele está dizendo para você parar. Ou outro sinal, você viajando numa estrada, nós temos várias sinalizações. Por exemplo, curva à direita, curva acentuada. Então você observa aquele sinal e você então é despertado que algo está mais à sua frente, para que você então tome cuidado no momento de passar naquele local, que você dê atenção ao que a placa de sinal está te dizendo. Então, a palavra Simeon tem essa perspectiva de apontar para algo. E neste caso do texto, ela nos aponta para o Senhor Jesus Cristo, mostrando quem é o Senhor Jesus Cristo. E, na verdade, o propósito dos sinais, eles foram realizados pelo Senhor Jesus Cristo para revelar quem é Jesus Cristo. E quando nós observamos agora o livro de Mateus, qual o propósito deste livro, nós percebemos que Mateus, na verdade, escreve um livro para judeus e a perspectiva dele é provar que, de fato, Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Rei de Israel. E Mateus começa fazendo isso desde a genealogia, quando ele mostra que Jesus, ele está na linha sucessória, de Davi, ou seja, ele é um herdeiro real de Davi. E aí nós vemos que Mateus ele coloca Jesus nessa linhagem e ele vai focar e dizer: este Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, é aquele que Deus prometera que seria o Salvador de Israel. Só que nós temos um problema na compreensão do judeu acerca desta informação de que Jesus seria o Salvador de Israel. E aqui está o grande problema dentro daquele contexto. Neste momento, no texto de Mateus, quando o texto foi escrito por volta aí do ano 50, os judeus, eles faziam parte do Império Romano. Eles não eram uma nação autônoma. E, na perspectiva do judeu, eles estavam esperando alguém que restituísse a cidadania ou a nacionalidade, que livrasse o povo judeu desse contexto de escravidão ou de serem vassalos de outras nações. E a expectativa deles era esta, de que Jesus, o Messias, viria, estabeleceria um reino terreno e, com grande poder, os livraria daquele momento onde eles estavam sendo dominados e escravizados, ou, na verdade, no contexto não seriam escravos, seriam uma nação vassala dentro do Império Romano. Só que Jesus, ele se manifesta, mas não é este Jesus que os judeus esperavam. Lembre-se, por exemplo, o que acontece com Jesus e os discípulos no caminho de Emaús, lá no capítulo 24 de Lucas, quando Jesus caminha com 2 discípulos, e o texto é bem claro em dizer que eles estavam tristes, estavam cabisbaixos. E aí na conversa Jesus pergunta: o que está acontecendo? O que foi que houve? E os discípulos dizem: você não sabe o que aconteceu? Você está por fora dos fatos que aconteceu? Jesus morreu. O nosso Messias, na verdade, não era quem nós esperávamos. E aí o Senhor Jesus Cristo vai conversar com eles e mostrar que, de fato, ele era o Messias, só que eles tinham uma perspectiva errada a respeito de quem seria o Messias e do reino estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo. E Jesus, então, os orienta e mostra de que, de fato, ele é o Messias. Só que os judeus esperavam, na verdade, um reinado que se estabelecesse naquele momento e os livrasse do domínio romano, por exemplo. Sabemos que o reino ele já se estabeleceu, mas o Senhor Jesus Cristo disse que voltaria uma outra vez para, de fato, concluir todo o seu ministério
trazendo o domínio de Deus sobre a terra e restaurando o mundo que foi atingido pelo pecado. Sabemos que o Senhor ele já governa, ele é rei. A palavra de Deus diz que ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, e como o Senhor, neste momento, ele conduz a história de acordo com a sua vontade, e nós estamos aguardando o grande e glorioso dia no qual o Senhor Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja e restaurar a ordem na criação. Sinais. Volto ao texto de Mateus 16, quando o texto diz que os escribas e fariseus pediram a Jesus um sinal. Relembro a vocês os sinais que foram realizados, os milagres, os prodígios que foram realizados pelo Senhor Jesus Cristo, eles tinham o propósito exatamente de mostrar quem era Jesus, de revelar que de fato Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias que os judeus tanto esperavam. Os milagres ou sinais tinham como proposta mostrar a natureza divina do Senhor Jesus Cristo. Mostrar que ele era Senhor, aquele que tinha soberania, que tinha poder e autoridade sobre todas as coisas. Isso nós podemos perceber claramente que Jesus ele tinha poder sobre a natureza, ele tinha poder sobre as doenças, sobre a morte, sobre os demônios. E à medida que Jesus fazia algum milagre, na verdade ele não estava fazendo simplesmente uma exposição no sentido de mostrar eu sou poderoso, eu tenho poder. Mas na verdade Jesus estava dizendo, veja, eu sou o Messias. E aí nós vemos o poder de Deus se manifestando através do Senhor Jesus Cristo. E vemos que o próprio Jesus revela Deus, né? Quando ele diz, eu e o Pai, nós somos um. O que eu faço é para a glória do Senhor e eu faço pela vontade do Pai. Nós temos então Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco, manifestando as obras do Pai. Então todos os sinais apontava exatamente para a identidade do Senhor Jesus Cristo. E a proposta dele é que as pessoas cresçam que Jesus é o Cristo. E o livro de Mateus tem exatamente essa proposta. Levar os leitores, ou os ouvintes da época, e nós, leitores hoje, a crer que de fato Jesus é o Messias prometido e por isto temos direito à vida eterna. E se nós formos observar, João vai fazer a mesma coisa, só para um público diferente. Enquanto Mateus escreve pensando em judeus ou judeus cristãos, nós temos o Evangelho de João mais direcionado para pessoas de outras etnias, também judeus, mas especialmente para outras etnias, e a proposta de João, ao escrever o seu Evangelho, é exatamente dizer a mesma coisa, que Jesus era o Cristo e que todos aqueles que crescem nele teriam a vida eterna. Eu lembro, por exemplo, de João Batista, em um momento da sua prisão, ele manda alguns discípulos procurar Jesus Cristo e perguntar, você é o Messias? E a resposta de Jesus foi a seguinte, Lucas registra no capítulo 7, versículo 22. Então Jesus lhe respondeu, ide e anunciai a João o que viste e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Veja as credenciais que Jesus apresentou como resposta a João Batista. Os sinais, os prodígios, os milagres. Olha, João, vê o que eu faço. E aí nós vamos ter João entendendo que de fato que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo. Então nós temos, queridos, sinais que revelam que de fato Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. Observemos o texto, eu já chamei a atenção, vamos voltar ao texto mais uma vez, agora eu vou me ater um pouco ao texto, diante dessa introdução que eu fiz, entendendo aí a razão dos sinais. Nós temos então o primeiro versículo nos dizendo o seguinte, aproximaram-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que mostrasse um sinal vindo do céu. Primeiro eu quero chamar a atenção de uma coisa inusitada que está acontecendo aqui nesse texto. O texto fala de dois grupos que, na verdade, eles eram rivais. Eram dois grupos que poderíamos dizer que eram inimigos.
Mas aqui o texto diz que a inimizade é posta de lado porque eles tinham um objetivo em comum, que era exatamente testar Jesus Cristo e levá-lo, o que vai acontecer em breve, à morte, né? E no caso, eles aqui, os inimigos se juntaram por causa de um inimigo comum. Boto aspas aqui, inimigos comum, citando a pessoa de Jesus Cristo. E estes, então, escribas, ou fariseus e saduceus, vão até Jesus Cristo e pedem um sinal. Mas aí eu pergunto, por que eles pediram um sinal? Qual a razão? O que os levou a sua atenção para o próprio livro de Mateus? Volta algumas páginas aí, eu creio que você está com sua Bíblia aberta. Nós temos aí, por exemplo, nós temos uma série de curas aí no capítulo 8. Observa aí a partir do capítulo 8 o que Mateus registra. Só olhando os títulos aí já dá para a gente ter uma ideia. Capítulo 8 você tem uma cura, a cura de um leproso, e eu lembro aos irmãos que os milagres, os sinais, eram exatamente apontando e dizendo que Jesus era o Cristo. Então esses sinais seriam para autenticar e manifestar a natureza do Senhor. Então nós temos no capítulo 8, cura de um leproso, manifestação de que Jesus é o Messias. Cura, na sequência, a cura, diz aí, do criado de um centurião. Cura da sogra de Pedro. Muitas outras curas. Eu estou acompanhando aqui o capítulo 8. Nós temos mais, Jesus acalma a tempestade, versículo 23. O 28, cura de 2 endemoniados. O 9 agora, cura de um paralítico. Passei aqui a página da minha Bíblia, no capítulo 9, a partir do 19, cura da mulher enferma. Ressurreição da filha de Jáiro. Cura de 2 cegos. Cura de endemoniado e as blasfêmias, né, dos fariseus. Então veja que sinais não faltaram. Já muitos sinais haviam sido feitos. Sinais de curas, sinais de ressurreição. Isso deveria ser suficiente. Mas por que eles então pedem um sinal? O Senhor Jesus Cristo vai nos dizer, dizendo que aquela era uma geração adúltera, que aquela era uma geração, está no versículo 4, uma geração má e adúltera pede um sinal. Quando se diz geração adúltera, é preciso entender isso dentro do contexto do judaísmo, né? Porque falar em adultério para nós hoje, dentro do nosso contexto, nós vamos automaticamente pensar qual a relação que tem deles não acreditarem que Jesus é o Messias e o adultério. Onde é que está a relação? A relação é que o Antigo Testamento estabelece muito bem que uma das figuras que o Antigo Testamento usa para falar da relação de Deus com Israel é a figura de um casamento. É a ideia de que Deus é o marido e Israel a esposa. E no momento, então, que a nação de Israel volta as costas para Deus, e se volta as costas para Deus, isso significa que vão acompanhar outros deuses, a ideia é Deus está sendo traído. E é exatamente a ideia que é esta. Essa geração adúltera é aquela geração que volta as costas para Deus, mesmo sabendo quem é Deus, mesmo compreendendo ou buscando entender a palavra de Deus e trazer uma expectativa de que Deus mandaria o Messias, eles, quando Deus manda o Messias, eles não reconhecem. E o texto diz então que é um grupo que a palavra vai chamar aqui de adúltero, pessoas que não ouviram ou não receberam o que Deus mandara, ou seja, não reconheceram que Jesus era o Cristo. Por isso ele chama de geração adúltera. Mas exatamente porque havia dado as costas para o Senhor e estava seguindo os desejos do seu coração ou outros ensinamentos, não aqueles que adivinha da palavra do Senhor. E eles então pedem um sinal dos céus. Mas o sinal já havia sido dado, tantos e tantos sinais já havia sido trazido para aquela geração. E Jesus chama a atenção aí no versículo 2, o 2 e o 3, diz assim, Jesus, porém, respondeu, chegada a tarde, dizeis, haver bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje, haverá tempestade,
porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabei, na verdade, discernir os aspectos dos céus, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Veja que Jesus diz, olha, vocês fazem muito bem a avaliação do tempo, observa para o céu, ver a cor dos céus ou o sol, e você tem condição de dizer, hoje vai chover. Não, hoje não chove. Vocês conseguem fazer a leitura da natureza, mas vocês não conseguem perceber os sinais evidentes que estão aí de que Jesus é o Cristo? E aí nós temos Jesus Cristo chamando ou dizendo para aquele grupo de pessoas que de fato os sinais estavam diante dos olhos deles, mas que eles não tinham discernido, entendido o que Deus estava fazendo na pessoa dele mesmo, mostrando o seu poder, e de fato os sinais provavam que Jesus é o Cristo. E aí nós chegamos no versículo 4, uma geração má e adúltera pede um sinal. Nenhum sinal será dado senão o de Jonas. Deixando-os, retirou-se. De que sinal Jesus está falando aqui a respeito do sinal de Jonas? Nós temos aqui um outro texto nesse mesmo livro que nos fala de uma situação parecida como esta, quando escribas não reconheceram Jesus Cristo como sendo o filho de Davi, como sendo rei de Israel, até atribuindo a Jesus que os milagres que ele realizava eram no poder de Beelzebu. Isso nós vamos encontrar no capítulo 12, quando eles vão dizer que, na verdade, o que Jesus fazia era através do poder do diabo. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer que para esta afirmação não há perdão, que nós conhecemos como a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus então vem, manifesta o seu poder, mas estas pessoas não reconhecem. E no caso do texto é no capítulo 12, a partir do versículo 22, que vai tratar exatamente dessa situação aí da blasfêmia dos fariseus que atribuíam a Jesus Cristo que tudo aquilo que ele estava fazendo era no poder de Satanás. Mas a partir do 38, eu estou em Mateus no capítulo 12, a partir do 38, nós temos uma informação que diz aí que alguns escribas e fariseus, e eu chamo a sua atenção que aqui o público é outro, escribas e fariseus, seriam mestres da lei e fariseus. O versículo 38, o versículo 38 diz, alguns escribas e fariseus replicaram, mestre, queremos ver da tua parte um sinal. Jesus responde no 39, ele porém respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. E a partir do versículo 40, Jesus vai comentar acerca disto. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aqui está a explicação para a palavra de Jesus. Agora eu volto ao capítulo 16, versículo 4, que diz que não vai dar um outro sinal, senão o sinal de Jonas. E aqui, na verdade, Jesus está apontando para a sua ressurreição. Seria o grande sinal. Jesus está dizendo, vocês querem de fato ainda um sinal, mas já está diante aí de vocês tantos sinais, vocês ainda querem outro? Eu tenho um sinal para dar a vocês. Assim como Jonas passou 3 dias no ventre de um peixe, assim também o Filho do Homem passará 3 dias, no caso dele, na sepultura, e depois ressurgirá. Então nós temos a ideia de que Jonas ressurgiu, e aqui eu coloco aspas na palavra ressurgiu, no sentido de que Jonas estava morto no ventre de um peixe e Deus então o tira de lá. Jesus Cristo usa essa ideia, faz um paralelo aplicando a si mesmo e dizendo, o sinal é este, vai acontecer comigo. E Jesus então diz, este é o grande sinal. E o texto diz que ele dá as costas e sai. Sabemos que Jesus morreu, ressuscitou, o sinal se cumpriu e mesmo assim a grande maioria dos judeus não entenderam. E aí nós vemos no ministério do apóstolo Paulo isso muito claro, ele preocupado com os seus compatriotas porque não receberam o Messias, não reconheceram que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. E ainda hoje, os judeus, grande parte deles, ainda não reconhece que Jesus é o Messias e ainda estão aguardando
a vinda deste Messias. Mas, diante destas informações e desse texto, eu queria fazer algumas aplicações em nossas vidas. Mas, para isto, eu quero usar um outro texto para nos ajudar nesta aplicação. Qual é o outro texto? Por favor, abra aí a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no final do livro, no final do Evangelho de João, lá no capítulo 20. E daqui nós vamos tirar algumas aplicações para a nossa vida, observando aí a questão dos sinais que foram realizados pelo Senhor Jesus Cristo. E para isso eu quero ler João 20, o Evangelho segundo João no capítulo 20, a partir do versículo 24. O que é que diz então o texto, João 20, a partir do 24? Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vês as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulos, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque vistes, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E aqui nós temos, então, final do Evangelho de Mateus, final do Evangelho de João, que tem como a finalidade provar que Jesus era o Messias e que você deveria crer nele para que pudesse ter a vida eterna. Isto fica muito claro aqui nos versículos 30 e 31. O propósito do Evangelho foi dizer que os sinais que Jesus Cristo fez apontava exatamente e dizia exatamente que ele era o que é o Cristo, que você deve crer nele para ser salvo. Ok, diante então desse texto, algumas lições práticas para nós. Hoje, nós precisamos de sinais? Essa é uma pergunta que eu faço a você neste momento. Você precisa de sinais para crer? O texto de Mateus 16 diz que aquela geração que estava pedindo um sinal a Jesus, a razão era a falta de fé. Eles não acreditavam que Jesus era o Cristo. E aí eles queriam mais um sinal para, de fato, poder dizer: ah, sim, este aqui é o Messias. Mas os sinais já estavam lá. A vida do Senhor Jesus Cristo já provava que ele era o Messias. E a palavra de Deus nos diz que estes sinais que estão registrados aqui, eles são suficientes para que você creia e, de fato, possa ser abençoado pela obra do Senhor Jesus Cristo. Queridos, muitas vezes nós estamos envolvidos dentro do nosso contexto Igreja Evangélica Brasileira e nós temos uma série de irmãos que estão aí buscando sinais, revelações, pedindo a Deus que se manifeste. Irmãos que agem e vivem dessa forma são pessoas que, no mínimo, são imaturos na fé. São pessoas que ainda não compreenderam a razão de ser da palavra do Senhor. A palavra de Deus, queridos, ela é suficiente para nos dar as instruções, nos ensinar e mostrar que Deus é Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele tem autoridade sobre todas as coisas
e que nós precisamos tão somente é crer na palavra do Senhor. Nós já temos elementos suficientes para crer. E é isto que se espera de cada um de nós. Com isto, eu não estou dizendo que Deus não pode fazer milagres. Longe de mim fazer uma afirmação como esta. Quem sou eu para dizer algo? Deus já não faz mais milagres. Ele é Senhor. E quando Ele quiser falar, Ele fará, se assim o desejar. Mas, queridos, nós não precisamos mais de nenhuma revelação, de nenhum milagre, nenhum sinal, nenhum prodígio, para que creiamos no Senhor. A palavra de Deus nos basta. Creia. Observe que o texto que nós lemos aqui fala de Tomé. Tomé, diante da afirmação dos discípulos, nós vimos o Senhor. Ele diz, eu só acredito se eu ver o sinal. Eu só acredito se eu colocar o dedo lá no furo do prego lá na mão dele. Eu só acredito se eu ver lá o local onde ele foi furado do lado. Eu preciso ver para crer. E aí o texto diz que 8 dias depois o Senhor Jesus aparece e diz, olha, eu estou aqui, vem cá, dá uma olhada aqui no sinal. Presta atenção, vem aqui, vem aqui. E Jesus então nos dá uma grande lição. A grande lição aqui está no versículo 29, quando ele fala a Tomé, porque vistes, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. E é o que se espera de mim, de você, da nossa geração, é que nós possamos descansar e confiar nas promessas do Senhor. Porque o nosso Deus não mente. O Senhor Jesus Cristo, aquele que tem autoridade nos céus e na terra, Ele está presente e atuante na vida da sua igreja e conduzindo a história. Nós precisamos é confiar e descansar no Senhor. Mesmo que não apareça um anjo, mesmo que não tenhamos aí uma revelação, coisas extraordinárias, prodígios possam acontecer. Não precisamos disso. Precisamos crer tão somente na palavra do Senhor. Repito o texto, aqui em João, versículo 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. E ele diz no 31, estes sinais, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais em seu nome vida eterna. Os sinais, os evangelhos, os outros livros estão aí para nos provar que Jesus é o Cristo, e o que se espera é que você confie na palavra do Senhor e, confiando nessa palavra, possa viver esses dias difíceis, delicados, complicados, mas seguros de que o Senhor está no controle da sua vida, que Ele está conduzindo a história e que Ele é o Deus, Senhor dos céus e da terra. Portanto, queridos irmãos, não precisamos de sinais. Não se preocupe com sinais miraculosos, mas confie na promessa do nosso Deus. Creia em Jesus Cristo e viva com base na sua fé. E aí sim, com certeza, nós vamos poder glorificar o Senhor, viver na sua presença, na certeza do seu cuidado, da sua misericórdia, da sua graça em relação a cada um de nós. Que sejamos, na verdade, pessoas que creem em Deus. Não seja menino na fé, esperando outras revelações. Descansa e confia na promessa do Senhor. Que o Senhor nos ajude e que, de fato, os sinais ou a palavra de Deus seja suficiente para nos convencer a esperar confiantemente no Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude e que a graça dele seja sobre todos nós. Que Ele nos abençoe. Amém.